Cabe. Mas a morte não foi capaz de contê-lo, ele ressuscitou. Graças te damos, Senhor, porque tu és poderoso para transformar a maldição em bênção. Este grande pecado deste povo, tu transformaste este pecado em meio de salvação. Obrigado, Senhor, porque até mesmo os pecados dos homens, Senhor, tu utilizas como instrumento para nos abençoar. Esteja, Senhor, nos abençoando nesta manhã, nesta noite, esteja abençoando-nos nesta noite pela pregação do Evangelho, pela palavra que será dita aqui, que os ouvidos sejam abertos, que os corações sejam abertos para ouvir a voz de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens sobre o sermão profético, o sermão de Jesus, em que ele profetiza duas coisas principais: a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. E nós estamos em Mateus 24, verso 15 ao 28, e nós temos visto que na guerra judaico-romana do primeiro século, que durou do ano de 66 até o ano de 73, ou seja, 7 anos, esta guerra foi precedida por diversos sinais que Jesus apontou. E um desses sinais que precederia a guerra era a grande perseguição dos cristãos. E em meio a tudo isso, os apóstolos, eles pregaram o Evangelho em todas as nações do Império Romano, em testemunho daquilo que eles viram e ouviram de Jesus. E quando esses sinais tinham se cumprido, a guerra contra os romanos começou. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje no nosso sermão, a grande tribulação. Vamos ler a partir do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até aos escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias, até aí. Amém. Bom, no verso 15, o Senhor Jesus, nos versos 15, a partir do verso 15, ele aponta para um sinal. E ele diz que quando eles vissem esse sinal, eles teriam que tomar uma determinada atitude. Verso 15: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia
fujam para os montes. Nós já vimos nas outras semanas o que era essa abominação da desolação. Para a gente ver o que era a abominação da desolação, a gente fez o que Jesus mandou, a gente foi lá em Daniel. E lá no livro de Daniel nós vimos que a abominação da desolação, ou seja, uma abominação que desola, que gera desolação, que gera destruição, nós vimos que eram os exércitos romanos que cercariam Jerusalém para destruí-la. Nós vimos isso em Daniel 9. Então, quando os primeiros cristãos, os cristãos daquela época, eles vissem os exércitos romanos cercando Jerusalém, Jesus disse que eles deveriam, no verso 16, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, eles tinham uma obrigação de fugir. A gente sabe que a abominação da desolação são os exércitos romanos com base em Daniel 9, que nós já vimos, mas nós também temos como saber no texto paralelo de Lucas. Abram rapidamente em Lucas 21, vocês lembram que os 4 evangelhos, eles apresentam as mesmas histórias, mas com frequência eles utilizam algumas palavras diferentes que ajudam a esclarecer uma série de coisas. Então Lucas 21 contém o mesmo sermão de Mateus 24, mas lá Lucas usa uma linguagem um pouco diferente que ajuda a entender a mesma coisa que Daniel 9. Em Lucas 21, ele diz, Lucas 21, 20, mesmo sermão: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos, não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas que estão escritas inclui Daniel 9, que é a mesma coisa que Jesus está dizendo em Mateus 24. Então, voltando lá em Mateus 24, podem voltar para Mateus 24. Os primeiros cristãos, os cristãos do primeiro século, eles tinham uma ordem de Jesus de que quando eles vissem os exércitos romanos cercando a cidade de Jerusalém, eles deveriam fugir. E é importante perceber então que aquilo que Jesus está profetizando aí é algo restrito à Judéia. Está vendo no verso 16? Por quê? Porque tem muita gente hoje que acha que isso que Jesus está profetizando é algo mundial que vai acontecer em 2020 ou 2021. Veja que ele diz, então os que estiverem na Judéia. O que era a Judéia? Era o país que os judeus tinham naquele tempo. Era o país dos judeus, a Judéia, Israel. Era Israel. Então, veja que claramente Jesus está falando de algo que aconteceria em Israel. Ele está falando da guerra. E aí ele diz que quando esses soldados, quando esses exércitos chegassem, os judeus cristãos, aqueles judeus que seguiriam Jesus, deveriam fugir. Fujam para os montes. E antes da gente avançar, vocês têm que entender que fujam para os montes, naquela época, era algo bastante vergonhoso uma pessoa fazer. Para vocês entenderem a situação, Jerusalém e as grandes cidades da época, elas eram cidades cercadas por uma muralha, um muro de Jerusalém. Imagina tipo esse murinho aí do lado, imagina uma grande muralha, porque era a defesa da cidade. Então, para você fugir da cidade, você somente teria o portão da cidade. A cidade tinha um portão e a única saída da cidade é aquela, que o resto é cercado por um muro. E quando a cidade era atacada, qualquer grande cidade, mas falando de Jerusalém, existiam aqueles que anunciariam que a cidade estava sendo atacada. Você tinha na época os chamados atalaias, e havia um anúncio de que a cidade estava sendo atacada. E quem é que tinha que lutar? Todos os homens tinham
o senso de dever de lutar, para defender a sua cidade. Então todos os homens da cidade normalmente sairiam para lutar, e as mulheres ficavam em casa junto com as crianças. Mas existia a ideia de que os homens, todos os homens tinham que lutar para defender a sua cidade. Então, a ideia de você fugir era considerado extremamente covarde pelas pessoas. Você está abandonando o seu povo naquela guerra. Então, a gente vai explorar isso melhor, mas para vocês entenderem o contexto. Por isso que no verso 17, vamos ver aí, Jesus vai dar algumas advertências sobre essa fuga. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver sobre o telhado. Naquela época, as casas não eram com telhado igual a gente tem hoje, que tem assim, né? É um triângulo. Aí você fica até estranho, quem estiver no telhado, o que a pessoa está fazendo lá em cima? Mas a ideia, você deve imaginar igual um terraço. Sabe casa que tem terraço? Então a pessoa está em cima do terraço. E aí Jesus está dizendo, não desça do terraço para tirar alguma coisa de sua casa. A pessoa não deveria descer. Por quê? Porque as casas naquela época, lá em Jerusalém, elas eram próximas. Então, você deveria não descer lá para baixo, mas você deveria fugir, e a fuga seria você pulando de casa em casa. Você sairia de um terraço para o outro, pulando, sem descer, tentando encontrar um jeito de escapar da cidade. Quem estiver sobre o telhado, não desça, mas foge, saia correndo, e a pessoa fugiria pulando de telhado em telhado. Tem lugar no Brasil que dá para fazer isso ainda, né? Que tem as casas próximas, tem um telhado lá em cima, dá para você ir pulando de telhado em telhado. Mas o contexto é dessa fuga da Judéia, porque os romanos estão prontos para guerrear. E aí, o próximo aviso de Jesus: quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Então, quem estiver no campo, o campo no caso era fora da cidade. Então você tinha a cidade que era cercada por muros, grandes muros altíssimos, e aí você tinha na parte externa da cidade, fora da cidade, você tinha campo. O campo é isso que está dizendo. Não volte para querer buscar alguma coisa. Então você tem aqui um senso de urgência, de que você tem que fugir e sair imediatamente. Você tem que sair rápido, nem desça para casa, corra. E nesse contexto, então, fica claro o verso 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ai das grávidas e das que amamentarem? É só ver o contexto, que é uma fuga. Então é muito difícil uma mulher grávida com barrigão fugir. Ou as que amamentam, quer dizer que ela tem filho pequeno. Então Jesus está apontando para duas coisas no verso 19 que dificultariam a fuga. Uma mulher grávida tendo que correr, pular de casa em casa, correr de uma forma, seria muito difícil. Então esse verso aqui, ai das grávidas que amamentaram naqueles dias, ele fica muito simples de entender se a gente prestar atenção no contexto, que é a guerra de Roma contra Jerusalém. Eu já vi algumas pessoas citando isso aqui, no verso 19, para falar assim, hoje em dia não é bom ter filho, no século 21, porque Jesus diz ai das grávidas, então não devemos ter filho. Então isso é tirar o texto do contexto. Não está falando de 2020, ele está falando do ano de 66, que é o ano em que a guerra começou. Ai das grávidas das aumentar aqueles dias, porque é mais difícil fugir. E esse é o mesmo contexto do que é dito no verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem ao sábado. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Bom, nós já vimos que ser uma mulher grávida ou ser uma mulher com filho pequeno dificultaria a fuga.
É a mesma lógica do verso 20. O inverno tornaria a fuga mais difícil porque seria frio, é mais difícil você conseguir fugir no frio, ainda mais naquela época que não tinha carro com aquecedor. Vou sair de carro no aquecedor. Não, você ia fugir no meio do mato, no meio das montanhas, no meio do frio, grávida, com criança pequena. Então, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno é mais difícil, nem no sábado. Por que nem no sábado? Por uma razão muito simples. Vocês lembram que no tempo do Velho Testamento, o povo judeu tinha a obrigação de guardar o último dia da semana, assim como nós temos a obrigação de guardar o primeiro dia da semana. E como os judeus tinham a obrigação de guardar o sábado, quando chegava no dia de sábado, em Jerusalém, eles fechavam as portas da cidade. Vocês podem ler sobre isso no livro de Neemias, lá nos livros de Esdras e Neemias, quando tem a reconstrução do templo, e a reconstrução da cidade. Vocês vão ver que no dia de sábado, para impedir os comerciantes, eles fechavam as portas da cidade no sábado. E como acabei de explicar, a cidade de Jerusalém era cercada por muralhas, então você só teria uma saída, que era pelas portas da cidade. E se as portas da cidade estivessem fechadas por ser sábado, isso dificultaria de alguma forma a tua fuga, ok? Dificultaria a fuga, dependendo do dia da semana. No sábado se tornaria mais difícil. Então, por isso, orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque o inverno é frio, nem no sábado, porque no sábado os portões da cidade estariam fechados e isso tornaria as coisas mais difíceis. Agora, é interessante a gente olhar para a história, que se a gente olhar para a história, a gente vai ver que essa oração aqui foi atendida. Essa oração foi atendida. Porque, como é que nós sabemos que ela foi atendida? Porque os romanos, eles chegaram em Jerusalém, para atacar Jerusalém, no ano de 66, ou seja, 33 anos depois dessa profecia, 33 anos depois, e eles chegaram no mês de setembro, ok? E o Israel fica no hemisfério norte, e o mês de setembro em Israel, no hemisfério norte, é um mês muito bom clima. Fica a temperatura entre 20 a 30 graus. Entre 20 a 30 graus. Então, não foi no inverno que aconteceu, ou seja, Jesus mandou a igreja orar, a igreja orou, e não aconteceu no inverno. E nem aconteceu no sábado. Então nós sabemos que as duas coisas que Jesus diz aqui para eles orarem, para não acontecer, realmente não foi assim. É só você ver os registros históricos. Não aconteceu no inverno nem no sábado. Então aí nós vemos inclusive a importância da oração, né? Quando nós temos uma perspectiva de passar por algo difícil, nós podemos orar pedindo para que Deus remova aquelas dificuldades. No caso aqui, vai ter essa fuga que não aconteça no inverno. Nós também temos a nossa dificuldade. O que a gente tem que fazer? Ore para Deus remover as dificuldades. E Ele remove. Aqui está uma grande prova, Ele remove. E aí ele vai falar o porquê do verso 21. Por que essa fuga toda? Por que eles tinham que fugir? Verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. O que está traduzido aí, grande aflição, algumas traduções trazem grande tribulação. Grande aflição, grande tribulação, é a mesma coisa, dependendo da tradução, tá? Aflição, tribulação. Infelizmente, existem muitos que eles pensam que a grande tribulação é algo que vai começar no futuro. Eles pensam que a igreja vai ser arrebatada, aí vai começar a grande tribulação. Aqui nós vemos que a grande tribulação
ela precisa ser algo que tem ligação com aquela guerra. Porque Jesus diz ao verso 28, porque aí vai falar da grande tribulação. Então não posso simplesmente jogar isso para o futuro, porque aí eu vou estar ignorando o contexto original. Isso é um problema muito grande de interpretação bíblica, que é o texto sem contexto vira pretexto para confusão. Eu tenho que prestar atenção. Alguém pergunta, mas será que hoje nós não temos hoje tribulação? Realmente, hoje tem um monte de tribulação aí, né? Tem o Covid, tem o desemprego, tem doenças e tal. Mas aqui Jesus não está falando de qualquer tribulação que vai existir na face da terra. Ele está falando especificamente da tribulação que seria experimentada pelos judeus e que viria sobre eles no contexto da guerra contra os romanos. Vamos contextualizar as coisas. Mas eu sou atribulado na minha vida porque eu estou apertado querendo comprar uma casa e não consigo. Pode ser que está atribulado, mas aqui ele não está falando disso daqui. Ele está falando de um contexto específico. Bom, antes da gente avançar, eu quero que vocês reflitam no seguinte ponto, tá bom? Vou fazer uma pergunta aqui agora que vocês entenderam o que Jesus está falando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês vão refletir e depois eu vou dar a resposta. A pergunta é: se a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no capítulo 9 de Daniel 9 é os exércitos romanos chegando na cidade de Jerusalém, igual a gente viu lá em Lucas 21 também, cercando a cidade, como que os cristãos conseguiriam fugir? Porque eles iam fugir e iam dar de cara com os exércitos. A pergunta que eu quero que vocês reflitam. Imagina que eu falo o seguinte: Campo Bom está cercado pelos exércitos dos chineses. Aí eu falo assim, quando vocês veem Campo Bom cercado de chineses, fujam de Campo Bom. Aí você vai falar, aí o Henrique vai falar para mim, mas se eu pegar meu carro e fugir, eu vou me dar de cara com eles e eles vão me matar. E realmente, pensa no seguinte: como é que eles iam fugir de Jerusalém se a cidade estava cercada de exércitos romanos? É uma pergunta que nós precisamos responder. E a resposta dessa pergunta, ela está em um fato histórico que aconteceu durante essa guerra, que se vocês lerem os escritores da época, todos os escritores da época que falam sobre esse assunto que eu vou explicar para vocês agora, que é a resposta para a pergunta, eles não entendem o que aconteceu. No meio daquela guerra aconteceu algo que ninguém entendia na época. Por que isso aconteceu? E nós vamos ver agora que isso tem relação direta com a profecia de Jesus. E a propósito, eu vou dar outra postura para vocês que tem muito dessa informação que eu estou trazendo aqui, junto com aquela outra postura. Tem a primeira postura, vai ter a segunda. Então, tudo que eu falar aqui de história, vocês vão ter a apostila para pesquisar, além da primeira apostila que vocês receberam, ok? Mas então eu vou resumir aqui os detalhes que vocês vão ler na apostila. Mas o que aconteceu é o seguinte: vou dar um contexto histórico. Nós lembramos que a igreja do primeiro século, os cristãos do primeiro século estavam passando por muita perseguição. E nós vimos no livro de Atos dos Apóstolos que essa perseguição ela era promovida e incentivada pelos judeus, pelos líderes dos judeus, de forma que toda a cidade do Império Romano que os apóstolos chegavam para pregar, eles eram confrontados pelos judeus que tentavam incentivar as autoridades romanas a persegui-los. Isso foi profetizado por Jesus em Mateus 23, Mateus 23, Mateus 24, ele profetizou essa grande perseguição que aconteceria naquela geração.
Mas aí vocês precisam entender algo importante de como funcionava o Império Romano, tá? Vou te dar alguns fatos históricos do Império Romano. Você sabe que o Império Romano era a cidade de Roma que governava sobre vários países, da África, da Ásia e da Europa. Então, tinha países africanos, asiáticos, que a gente chama de Ásia e Europa. E o Império Romano, como tinha toda essa diversidade de povo, toda essa diversidade de país, muito pouco diferente, muita cultura diferente, ele tinha uma maneira de lidar com as religiões, porque eram muitas religiões no Império Romano. E como é que ele lidava com as religiões? Ele tinha uma classificação, que era o que eles chamavam de religião lícita, eles chamavam de religião lícita, e tinha o que eles chamavam de superstição. Preste atenção para vocês entenderem. Religião lícita era uma religião que o Império Romano tinha analisado e eles tinham falado: não, essa religião aqui não é perigosa, é uma religião que pode ser praticada e não vai oferecer perigo para o Império. E havia o que eles chamavam de superstição. Superstição eram as religiões proibidas, o que eles consideravam perigoso, subversivo, que não podia existir. Então, os judeus, o judaísmo, a religião dos judeus, era uma religião lícita no Império Romano. Por isso que os judeus podiam praticar a religião deles livremente. E aí surgiu o cristianismo. O evangelho que estava sendo pregado por Jesus, pelos apóstolos, e aí surge a pergunta: o cristianismo, o evangelho, ele seria uma religião lícita no Império Romano ou ele seria uma superstição? Bom, se vocês lembram do julgamento de Cristo, o que aconteceu no julgamento de Cristo? Pôncio Pilatos, ele não queria julgar Jesus, ele não queria condenar Jesus. Por que ele não queria condenar Jesus? Porque ele falou assim: vocês que são judeus, vocês que se resolvam. Mas não é disso, eu não quero saber de discussão religiosa de vocês. Então, para vocês entenderem a cabeça de Pôncio Pilatos, vou fazer uma comparação aqui, tá? Imagina que nós, presbiterianos, chegamos ali no Fórum do Campo Bom e falamos assim: nós estamos aqui para reclamar que tem essa igreja aqui que está falando línguas estranhas e nós não cremos que as línguas estranhas sejam dessa forma. O que eles vão responder? Resolve isso entre vocês. Isso é uma disputa religiosa do cristianismo, não é para mim resolver. Então chegou os judeus lá com Jesus e falaram assim: esse Jesus, ele diz que ele é o Cristo, e ele diz isso e aquilo. E Pilatos, porque vocês que são judeus, eu sei que se riem dessa discussão, eu não quero saber dessa discussão não. Aí é que os judeus tiveram que mudar a acusação. Aí os judeus falam: não, mas ele está conspirando contra o imperador romano César. Aí Pilatos falou: bom, agora ficou perigoso, agora eu quero saber o que é. Ou seja, aos olhos dos romanos, judaísmo e cristianismo era a mesma coisa. Eles não viam diferença. Para eles eram duas denominações: vocês aí que são dessa religião, vocês que se resolvem, que se virem. Nós vemos isso em Atos. Isso aí de Pôncio Pilatos nós vemos em Atos. Os judeus levavam os apóstolos para serem julgados pelos romanos. Os romanos falavam: mas peraí, isso é a discussão da lei de vocês, isso é a discussão da religião de vocês, eu não quero saber dessa discussão. É como se fosse briga aí de vocês, assembleanos com os batistas, eu não quero saber dessa discussão. Ou seja, a lógica dos romanos, a gente vai ver em Atos, a lógica inicial era: se os
judaísmo é uma religião lícita, se o Império Romano já autorizou os judeus a praticar a religião deles, então, por implicação, os cristãos também é lícito, porque o cristianismo e o judaísmo é tudo a mesma coisa, eles diziam. Mas o que esses judeus queriam? Ao longo de todos os livros de Atos, como nós vimos, eles queriam provar que o cristianismo era diferente. Porque se eles conseguissem provar que o cristianismo era uma seita diferente, aí o Império Romano perseguiria os cristãos. Se eles conseguissem provar que não era a mesma coisa, aí o Império Romano perseguiria os cristãos. E eles lutaram por muito tempo para provar isso, promovendo essa perseguição, até que entra aí uma data histórica muito importante, no ano de 64, ou seja, 2 anos antes da guerra, do ano que começou a guerra, iniciou a primeira perseguição oficial contra a igreja do imperador romano. E o primeiro imperador a promover essa perseguição foi o imperador Nero, que ele foi o 6º imperador romano. Primeiro Júlio César, Júlio César, depois vem Augusto César. Nero foi o 6º. Então Nero, ele finalmente cedeu para aquilo que os judeus lá atrás já queriam. Ele passou a reconhecer o cristianismo na igreja como uma superstição ilegal. Ou seja, até então vocês têm que entender que havia uma aliança suja, promíscua, entre o poder dos judeus e o poder de Roma, e nessa aliança suja e promíscua existia a perseguição dos servos de Deus, dos cristãos. E era uma aliança promíscua mesmo. Por exemplo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos sobre uma mulher chamada Berenice, lá no final de Atos. Essa mulher, Berenice, ela era princesa de Israel, ela era da família de Herodes, e ela era uma princesa, e ela compareceu em um dos julgamentos de Paulo. Nós vemos isso no final de Atos. Ela compareceu no julgamento de Paulo. Se você ler a história dela no primeiro século, ela era uma mulher completamente ímpia, completamente promíscua. Ela se deitava com várias autoridades em Roma, se deitou, era amante de Tito, que foi imperador. Ou seja, a liderança política de Israel estava literalmente se prostituindo em todos os sentidos, espiritual, físico, com os líderes de Roma. E nisso incentivando a perseguição da igreja. Inclusive, o próprio imperador Nero teve uma esposa que era judia. Então, havia essa promiscuidade. E aí vocês têm que imaginar o escândalo. Olha só o escândalo. Porque os apóstolos, a igreja, eles iam pregar para o povo. E eles pregavam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro, que os profetas, que o Messias, aquilo outro. Mas aí, no meio da pregação dos apóstolos, se levantavam os judeus para dizer: não, nada disso é verdade, o que eles estão pregando é mentira, e promover perseguição. Olha o escândalo, porque as pessoas falavam: mas vocês estão pregando isso aí, mas os próprios judeus estão desmentindo vocês, é o povo que vocês estão dizendo que é o Deus verdadeiro, eles estão desmentindo vocês. Ou seja, o povo judeu estava causando um escândalo no mundo inteiro, porque eles eram para ser o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, mas eles estavam incitando o mundo a perseguir e a negar o Messias. E é neste contexto, então, que eles pensavam que estava tudo bem para ele, até que aconteceu que os líderes de Israel e os líderes de
de Roma não conseguiram mais se entender. Começou a ter desentendimento entre eles. E foi aí que os líderes de Israel declararam independência de Roma. Eles falaram: não, agora nós somos independentes. E foi aí que Nero, o imperador Nero, no ano de 66, ele se voltou contra Israel e ele enviou o general Sérgio para atacar Jerusalém, em setembro de 66. Agora que eu te dei melhor um pouco do contexto, recapitulei o contexto, vocês vão entender o que aconteceu de milagroso no ano 66. Então, Sérgio, diante dessa situação que agora os dois lados não estavam se entendendo, e que Roma tinha sido voltada contra os judeus, ele chegou em setembro de 66, na cidade de Jerusalém, com os exércitos romanos, e atacou a cidade. E no ano 66, em setembro, quando eles atacaram a cidade, eles estavam vencendo com muita facilidade. Eles estavam vencendo com muita facilidade. Quando eles foram, o povo, conta os historiadores da época, que o povo, a maior parte do povo, correu para o templo, para se esconder no templo. Então imagina que a cidade, ao saber dos romanos, eles foram se refugiar no templo, porque eles se sentiram acuados, eles estavam completamente acuados, completamente cercados, e aquele general romano, ele tinha a cidade nas mãos dele. Os judeus estavam na mão dele. Humanamente não tinha como ele perder. Ele poderia dar fim àquela guerra ali, vencer os judeus ali. Se ele quisesse, ele massacrava, acabava com tudo ali e acabou. Só que aí aconteceu algo que, se você ler os historiadores da época, nenhum explica o que aconteceu, por que ele fez isso, nenhum entende na verdade. O imperador Nero, ele ficou extremamente irado quando essa notícia chegou a ele, que foi o seguinte: estava o general Sérgio, estavam os romanos com a cidade nas mãos. De repente, sem explicação, o general diz: vamos embora. E ele removeu os soldados e ele diz: vamos voltar outro dia. A gente continuou a batalha no outro dia. E eles removeram os soldados da cidade. E quando eles saíram de Jerusalém, saíram da cidade, os judeus, o lado dos judeus, pensaram: eles estão fugindo porque eles estão com medo. E os soldados judeus correram atrás dos romanos e pegaram os romanos pela retaguarda e fizeram um grande massacre. Os romanos foram naquele dia completamente humilhados na batalha. E os historiadores não entendem da época por que o general fez isso, por que ele estava com a vitória ali e ele recuou. E era um homem que tinha experiência, os romanos eram experientes na guerra. Como é que ele fez uma grande bobagem dessa que levou ele a perder para os judeus? E foi aí que os judeus começaram realmente a dizer: nós podemos vencer a guerra. Deus deu um sinal que nós podemos vencer a guerra. Agora eu vou responder por que ele fez isso. E isso faz parte da profecia de Jesus. Preste atenção no verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu fiz uma pergunta para vocês: como que os cristãos conseguiriam fugir da cidade? Eles tinham uma chance para fugir, quando os romanos recuaram e foram embora. Aquela era a última chance de fugir. Então o que aconteceu? Os historiadores da época não explicam,
mas a profecia de Jesus explica os dias, aqueles dias, ou seja, os dias da guerra, os dias do cerco, os dias da abominação, da desolação, foram abreviados, encurtados naquele momento, para que os escolhidos pudessem escapar, porque se não fosse abreviado, verso 22, nenhuma carne se salvaria, e Jesus queria que os cristãos conseguissem fugir. Então foi isso que aconteceu. A guerra começou com a invasão de 66, setembro de 66. Do nada, o general recuou. Quando ele recuou, os romanos tomaram uma surra, e essa era a chance dos judeus, que eram crentes, fugirem, ou seja, os escolhidos. E é muito, 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 muito significativo, meus irmãos, a gente entender esse controle de Deus sobre todas as coisas, e quando Ele quer dar a chance para os escolhidos conseguir fazer qualquer coisa, Ele muda o coração dos reis, Ele muda o coração dos generais, Ele muda o coração dos governantes. Deixa eu contar uma história para vocês, só para ilustrar para vocês, que eu vi quando eu era membro da Igreja Presbiteriana em Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Havia alguns missionários mantido por essa igreja que eu frequentava no Rio, e esses missionários, eles eram missionários lá no Oriente Médio. Eu não lembro do país exato, mas aqueles países do Oriente Médio, tipo Iraque, Irã, esses países que têm muita perseguição contra os cristãos. E esses missionários, eles estavam levando Bíblias para esse país, só que o país não permitia entrar a Bíblia, ou seja, contrabando de Bíblia. E aí esses missionários contam que eles estavam com a caixa cheia de Bíblias para levar para dentro do país. O país, se pegasse com Bíblia, seria preso, é perseguição mesmo. E eles estavam com um carro cheio de Bíblia no porta-malas, uma caixa cheia de Bíblia. Aí eles estavam para cruzar a fronteira, aí tinha umas flashes, eu não sei exatamente onde eles estavam, mas tinha uma blitz, onde estavam parando todo mundo, eles ficaram ali um tempão, todos os carros, eles paravam, olhavam tudo no carro e mandavam ir. Aí eles começaram a orar. Quando chegou no carro deles, eles não olharam. Olharam todos os carros na frente. Quando chegou no carro deles, não olharam, passaram pelas vidas. Deus tem poder sobre os corações, de mudar os corações dos homens repentinamente, ao nosso favor. E é o que aconteceu aqui. Cristo queria que os cristãos da Judéia conseguissem fugir, e Ele mudou o coração daquele general romano para fazer algo que ninguém na época entendeu. Nero não entendeu, os historiadores, Flávio José não entendeu. Eu entendo porque eu conheço a profecia de Jesus. Então, quando ele recuou, isso possibilitou a fuga dos cristãos, porque do contrário, nenhuma carne se salvaria. Mas em relação aos judeus ímpios e incrédulos, que não criam na profecia de Jesus, isso começou a dar força para eles, porque eles começaram a pensar: nós vencemos os romanos nessa batalha, nós vamos vencer a guerra e nós seremos independentes. E é aí que começou naquela época a se multiplicar muitos falsos profetas. Começou a surgir muitos falsos profetas dizendo: nós vamos vencer a guerra, nós vamos vencer. Muitos falsos cristos e falsos profetas, e por isso que Jesus diz nesse contexto: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui,
ou ali, não dei crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. O contexto aí era esse. No contexto da guerra, os falsos cristos, os falsos profetas tentavam convencer o povo a ficar em Jerusalém, a lutar na guerra, dizendo: nós vamos vencer os romanos e vai ser inaugurado um grande tempo de paz e prosperidade. O reino do Messias está chegando, é só a gente lutar. E Jesus diz: não vai ser assim. A minha vinda não vai ser dessa forma. O Cristo está aqui, o Cristo está ali. Não vai ser assim a minha vinda. E realmente Jesus não veio de forma nenhuma no contexto daquela guerra. Mas eles tinham a possibilidade de serem enganados. E isso nos alerta no verso 24, olha só: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, você vê que eles não têm como ser enganados por falsos profetas. Olha, se possível, verso 24, se possível fora, ou seja, não é. Ou seja, uma das grandes características dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, é que eles abandonam as heresias, eles abandonam aqueles ensinos que conduzem ao inferno, e eles abraçam e amam a verdade. Ele está aqui falando de falsos profetas daquela época, mas hoje em dia nós também temos falsos profetas, né? Também existem falsos profetas, são os líderes religiosos falsos que ensinam mentiras que levam as pessoas ao inferno. Por exemplo, Maomé, o líder do islamismo, falso profeta. Allan Kardec, o líder dos kardecistas, falso profeta. Todos esses homens que fundam falsas religiões, igrejas de mentira, são falsos profetas, e os verdadeiros escolhidos de Deus não seguem a eles. Os verdadeiros escolhidos seguem a verdade e ouvem a voz de Jesus. Não é possível enganar os escolhidos. E aqui, meus irmãos, então, Jesus adverte a igreja, ele advertiu ao seu povo para fugir, para não ser destruído naquela guerra. E aquela guerra foi algo realmente terrível. Os historiadores da época, eles mostram que o povo, quando ele foi cercado, começou a passar fome. Eu quero que vocês abram em Levítico 26, porque essa guerra aí é o cumprimento do que Moisés disse em Levítico 26. Vamos ler a partir do verso 23. A partir do verso 23. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. E ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre
vós e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente para comigo, também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comerei a carne dos vossos filhos, e comerei a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não tirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Olha só aí, ó. Assolarei os vossos santuários. É o que aconteceu naquela guerra. Foi destruído o santuário, foram destruídas as cidades, e tudo que ele está descrevendo aí é o sofrimento que aconteceu naquela guerra. Agora presta atenção no verso 29. Porque comerei a carne dos vossos filhos, e comerei a carne dos vossos filhos. O que quer dizer isso? Quer dizer canibalismo. Quando eles foram cercados pelos romanos, eles passaram tanta fome, porque se lembram que eles não tinham como sair para buscar comida. Então, antes dos romanos invadir, eles fizeram a cidade passar de fome, e a fome era tão grande que começou uma pessoa a matar a outra para poder comer e não morrer. Eu vou ler para vocês aqui então um caso que os historiadores contam na guerra contra os romanos, de uma mulher que comeu o próprio filho. Vou ler para vocês. Isso é o que Moisés falou, tá? Moisés. E agora eu vou ler os historiadores confirmando Moisés, Flávio José. Ele conta: uma mulher chamada Maria, filha de Eleazer, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Batechor, isto é, casa de Isope, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Ela se viu reduzida assim, às últimas, não podia esperar socorro de ninguém, e a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza. Olha só o que essa mulher vai fazer. Ela arrancou o filho do seu próprio seio e disse: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a fome, e no meio de diversas facções que conspiram sem trégua para a ruína de nossa pátria. Por que eu te haveria de conservar em vida? Isso ela falando com um filho bebê. Para ser talvez escravo dos romanos, quando mesmo eles nos quisessem ajudar? A fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. Então ela está falando: o que adianta sobreviver? Nós vamos ser escravos dos romanos se a gente sobreviver, e provavelmente vamos morrer antes. Aí ela diz, aí ó, depois de assim ter falado, ela matou o filho, cozeu e comeu uma parte e escondeu outra. Ela comeu o próprio filho no meio da guerra. Ouça o que diz Moisés: comereis a carne de vossos filhos, e
comereis a carne de vossas filhas. Eles fizeram isso no meio da guerra. Meus irmãos, dê graças a Deus que vocês não sabem o que é uma guerra. O que as pessoas se tornam dentro da guerra. Tem estupro e tem essas coisas assim, das pessoas morrendo de fome. É terrível. E deixa eu te dizer o que acontecia também com outros judeus que tentavam fugir da cidade para conseguir alimento. Os que tentavam fugir. Vou ler para vocês agora. Tito, entretanto, faziam as plataformas avançarem sempre mais. Embora os que nelas trabalhavam fossem muito perturbados pelos judeus que defendiam as muralhas, ele mandou então uma parte de sua cavalaria colocar-se de emboscada nos vales, a fim de apanhar os que saíam para buscar alimentos. Aí ele diz: e eram assim crucificados à vista dos que estavam na cidade. Tito achava que havia naquilo muita crueldade, mas não se passava um dia sem que não se apanhassem pelo menos uns 500 e às vezes mais, e eles eram crucificados nos muros da cidade. Meus irmãos, quando você lê sobre essa guerra que Jesus profetizou que ia acontecer, uma das coisas mais chocantes é você ler o nome das cidades que você conhece dos evangelhos. Aquelas cidades que nos evangelhos você viu Jesus fazendo milagre, ressuscitando Lázaro, curando os cegos. Você lê nessa guerra uma cidade, uma por uma, sendo derrubada pelos romanos. E aquela cidade que Jesus pregou, Jerusalém, na sua última semana de vida, o lugar em que ele proferiu estas profecias, 33 anos depois, 35, 40 anos depois, havia nos muros da cidade 500 homens sendo crucificados por dia. Aqueles mesmos homens que perseguiram a igreja, aqueles mesmos homens que perseguiram o apóstolo Paulo, aqueles mesmos homens que perseguiram Pedro, aqueles mesmos homens e mulheres que zombaram de Maria Madalena, que zombaram das santas mulheres que seguiam Jesus, naquela mesma geração, eles sofreram tudo isso. Eles colheram o que eles plantaram. Vocês conseguem entender que naquela mesma cidade que o povo gritou para Jesus: crucificam, 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 em menos de 40 anos depois, eles próprios estavam sendo crucificados. Eles próprios. Aquelas mesmas cidades que Jesus operou milagres, em menos de 40 anos, estavam sendo totalmente derrubadas, totalmente destruídas. Como disse Jesus, não ficará aqui pedra sobre pedra. Meus irmãos, aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Aquilo que um país planta, quando um país planta injustiça, quando um país planta mentira, quando planta maldades, quando planta iniquidades, isso se volta contra as próprias pessoas que plantaram essas coisas. Quando eles plantaram mentiras contra os apóstolos, contra as igrejas, contra as mulheres santas que andavam com Jesus e eram perseguidos, foi o que eles colheram durante aquela guerra. E isso, portanto, é um aviso para nós. Essas coisas foram escritas para exemplo nós. Meus irmãos, não plantem maldades.
Não plante o pecado, não plante a injustiça, não plante o ódio. Aquilo que o homem plantar, diz Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, isso ele colherá. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então isso aqui é um grande exemplo para nós do que acontece com um povo que se entrega tanto para o mal. Um povo que se entrega para a mentira, para a maldade, para a injustiça. É isso que acontece. E é um aviso não só para Jerusalém, então, não só para Israel, mas é um aviso para todas as nações. Porque todas as nações um dia hão de prestar contas a Jesus. E nós vamos prestar conta para Jesus. E nós precisamos mostrar para Jesus que nós não somos como aqueles que perseguiram a igreja dele. Nós somos como aqueles que deram ouvidos a ele, que deram ouvidos à sua voz, que o obedeceram, que foram justificados, que foram santificados pela fé em Jesus. Por isso nós devemos levar uma vida de verdade, uma vida de honestidade, uma vida de amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Uma vida de respeito às nossas famílias, uma vida de verdade e de Jesus em todas as áreas da vida. Porque aonde o Evangelho é removido, igual eles fizeram, aonde não existe verdade, é isso que acontece. Só destruição. Como que um país montado em cima da mentira, da injustiça e da maldade pode prosperar? Como é que é a vida de um ser humano como nós, se não estivermos pautados na verdade, na justiça, no amor ao próximo, nós não temos futuro também, não. Então nós precisamos tomar isso como exemplo para nós. Assim como eles caíram, todos aqueles que não se arrependerem, que não seguirem o caminho da verdade, aqueles que se mantiverem agarrados com a mentira, com a falsidade, com a injustiça, com tudo que não agrada a Deus, esses serão julgados, se não agora, no juízo final. Por isso, meus irmãos, arrependam-se e creiam no Evangelho, porque um dia todos nós prestaremos contas. E para finalizar, eu quero ler Mateus 24, verso 34 ao 36. Desculpe, verso 35 a 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Vamos orar.